Voltando aqui para o texto, o Senhor Jesus Cristo nos alerta para vigiar o coração. As preocupações da vida, as distrações e os excessos podem nos afastar daquilo que realmente importa. Ele nos chama à sobriedade e à oração constante. Não é viver com medo, mas com consciência espiritual. É manter o coração preparado, a fé ativa e os olhos voltados para o soberano Deus. Quando vivemos atentos e em oração, não somos pegos de surpresa. Permanecemos firmes, confiantes e prontos para estar na presença do Senhor. Hoje eu digo-vos, cuide do seu coração, vigie, ore e permaneça firme. Quem anda atento, vive preparado. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Antes de subir ao Calvário, o Senhor Jesus Cristo deixou um dos conselhos mais importantes para todos os que desejam permanecer firmes na fé. Ele disse: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 41. Essas palavras foram ditas no jardim do Getsemane, quando os discípulos deveriam permanecer acordados em oração, mas foram vencidos pelo sono. Pouco tempo depois, Pedro, que havia afirmado que jamais negaria Jesus Cristo, caiu diante da pressão e o negou 3 vezes. Isso nos ensina que ninguém está acima da tentação e que a autoconfiança, sem dependência do soberano Deus, pode levar o ser humano à queda. Orar e vigiar são 2 atitudes inseparáveis na vida cristã. Orar é manter comunhão constante com o soberano Deus, é buscar sua direção, é fortalecer a fé e receber poder para vencer as lutas. A palavra nos ensina: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. A oração fortalece o espírito, renova as forças e nos aproxima do Senhor. Porém, somente orar não basta, se não houver vigilância. Vigiar significa estar atento às ciladas do inimigo, guardar o coração, os pensamentos, as palavras, as amizades, as escolhas e tudo aquilo que pode nos afastar da presença do soberano Deus. Por isso, o apóstolo Pedro escreveu: estejam alertas e vigiem. Satanás, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Como eu li, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. O Senhor Jesus Cristo também advertiu sobre a necessidade da vigilância em relação à sua volta. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, versículo 42. O cristão deve viver preparado todos os dias, buscando santidade, perseverança e fidelidade. Não podemos permitir que as preocupações deste mundo, o pecado ou a frieza espiritual nos façam dormir espiritualmente. O apóstolo Paulo reforça essa verdade dizendo: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alerta e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. A vigilância espiritual envolve examinar diariamente a própria vida, rejeitar tudo que entristece o Espírito Santo e permanecer firmes na palavra do soberano Deus. Quem negligencia a oração torna-se mais vulnerável às tentações. Quem deixa de vigiar pode ser enganado aos poucos, sem perceber o afastamento da presença do soberano Deus. A Bíblia Sagrada, a poderosa palavra do soberano Deus, nos mostra que a vitória espiritual não depende da nossa força, mas da nossa dependência do Senhor Jesus Cristo. A oração nos conecta ao poder de Deus, enquanto a vigilância nos mantém atentos para não cedermos ao pecado e às distrações deste mundo.
Quando essas duas práticas caminham juntas, o cristão permanece fortalecido, discernindo a vontade do soberano Deus e resistindo às investidas do inimigo. Aleluia! Como aconselhamento, examine diariamente sua vida diante de Deus. Reserve tempo para oração, medite nas Escrituras, participe da comunhão da igreja, fuja das ocasiões de pecado e peça ao Espírito Santo discernimento para reconhecer tudo que possa enfraquecer sua fé. Não confie em sua própria força, mas na graça do soberano Deus. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus Cristo: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Diz o Senhor em João capítulo 15, versículo 5. Quem ora e vigia permanece firme em seus ensinamentos, cresce espiritualmente e vive preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Portanto, arrependam-se, pois, e voltem para o Senhor, soberano Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos capítulo 3, versículo 19. A Bíblia diz: quem esconde os seus pecados nunca prosperará, mas todo aquele que confessa e abandona a prática do pecado, esse alcança misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Vejam bem, meus amados, a Bíblia o tempo todo ela está nos alertando. A Bíblia o tempo todo ela está nos advertindo. As pessoas se perdem porque querem, simplesmente por rejeitarem e desprezarem a Deus. Muitas pessoas vêm morrendo sem salvação. Muitas pessoas vêm morrendo sem uma comunhão com Deus, simplesmente por decidirem viver suas vidas dos seus próprios modos egoístas. E precisamos entender, acima de tudo, que o salário do pecado é a morte. Não brinque com o pecado. Não vive na embriaguez. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, porque é isso que o homem ganha por decidir, por conta própria, rejeitar e desprezar a Deus. O prêmio, a recompensa, o salário é a morte espiritual, que significa separação eterna de Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas o dom, guarda isso aqui, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. É o que as pessoas ganham por rejeitar a Deus, por desprezar a Deus e por viver suas vidas dos seus próprios modos egoístas. Sem o direcionamento de Deus, sem a orientação do Espírito Santo, é o que as pessoas ganham, morte. Por isso que o pecado é uma terrível ofensa contra o próprio Deus. É um ato de revolta e de rebeldia da criatura contra o Criador. E todo pecador deliberado que vive na prática do pecado está cometendo um crime doloso diante do Senhor. É um crime doloso viver na prática do pecado. É uma terrível ofensa contra o próprio Deus. Por isso, não brinque com o pecado. Fujam da embriaguez. Não permita que a embriaguez venha tirar tua comunhão com Deus. Nós fomos feitos para adorar a Deus, para honrar a Deus, para glorificar a Deus e para bendizer o vosso santo e poderoso nome. Não permita que Satanás te seduza, te engane por meio da bebida. Não permita que o diabo te seduza e te engane por meio da bebida. Fuja da bebida, fuja. Busque ajuda em Deus, clame a Deus. O soberano Deus diz em Jeremias 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E o sábio Salomão escreve em Provérbios 14, versículo 12, há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte.
O caminho da embriaguez parece bom, parece prazeroso, mas ao final conduzem à morte. Em sua carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, continua sendo uma das declarações mais profundas das Escrituras, pois revela uma realidade espiritual que atravessa todas as gerações. Nossas escolhas produzem consequências, mas a misericórdia do soberano Deus oferece um caminho de restauração. O apóstolo Paulo apresenta uma comparação clara entre aquilo que o pecado entrega e aquilo que o soberano Deus oferece. Aleluia! Enquanto o pecado promete liberdade, muitas vezes conduz ao aprisionamento interior, ao vazio e ao afastamento da verdadeira vida. Já o soberano Deus, por meio de Cristo, oferece um presente que não pode ser comprado: a vida eterna. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o Senhor. A vida eterna. É isso que o soberano Deus está disposto a dar para mim e para você. A vida eterna. Mas lembre-se, enquanto a renúncia não for feita, não viveremos os planos de Deus. Se você quer viver os planos de Deus, hoje é dia de renunciar. Hoje é dia de abandonar. Hoje é dia de buscar a presença e o direcionamento de Deus. As profecias da Bíblia vêm se cumprindo diante dos nossos olhos. Terremotos, guerras, desastres, essas coisas vêm se intensificando diante dos nossos olhos. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, ele vai nos alertar aos cristãos, aos seus, aos servos, a nós cristãos, não ficarmos apavorados e nem com medos quanto aos sinais que estão acontecendo. Pois para nós que somos cristãos, isso não é motivo de nos deixar em pânico. Sim, é motivo de nos deixar vigilantes e perseverantes. Porque Jesus diz que quando essas coisas estivessem acontecendo, era para nós ficarmos preparados, pois Ele estaria às portas. E Jesus está às portas. Você acreditando ou não acreditando, Jesus está às portas. E Ele virá buscar um povo fiel, um povo que o ama, um povo que anda no seu caminho, um povo que obedece a sua palavra e um povo que vive segundo os seus preceitos e os seus propósitos. Aleluia! Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito Santo diz. Hoje, eu venho aqui nesta live, no TikTok, através do Espírito Santo de Deus, para compartilhar a mensagem por meio das redes sociais. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito Santo diz. Porque nada disso aqui é meu, nada disso aqui vem de mim. Isso aqui é poder de Deus, porque a obra dele, o poder dele, a palavra dele, tudo para ele, porque Ele é o dono de tudo e de todas as coisas, e Ele está no controle de tudo e de todas as coisas. A Ele toda honra, toda glória, todo poder e toda exaltação. Bendito seja o vosso santo e poderoso nome, Senhor. Eu sou grato e agradeço por estar me usando para compartilhar a sua santa palavra nas redes sociais. Na sociedade atual, muitas pessoas vivem tentando encontrar valor através de conquistas, reconhecimentos, bens materiais e aprovação dos outros. Existe uma constante pressão para provar capacidade, sucesso e independência. Porém, Romanos capítulo 6, versículo 23, nos lembra que a maior necessidade humana não é apenas alcançar objetivos terrenos, mas encontrar reconciliação com o soberano Deus e um propósito que ultrapassa as circunstâncias. O pecado moderno nem sempre acontece de forma evidente. Muitas vezes se manifesta no orgulho, na falta de perdão, na busca exagerada por prazeres passageiros, na tentativa de construir uma vida sem depender do Criador. Essas escolhas podem gerar uma existência marcada pela ansiedade, pelo cansaço emocional e pela perda do sentido. A mensagem
da graça revela que o soberano Deus não oferece apenas uma recompensa por bons comportamentos, mas um novo começo através do Senhor Jesus Cristo. A vida eterna é um relacionamento restaurado com o soberano Deus, uma transformação que começa no presente e aponta para a eternidade. Em um mundo onde quase tudo possui um preço, a graça divina permanece como uma demonstração do amor que não pode ser adquirido pelo esforço humano. A graça convida cada pessoa a abandonar caminhos que conduzem à morte espiritual e receber a vida abundante que somente Cristo pode oferecer. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Somente o Senhor Jesus Cristo pode te oferecer vida com abundância. Somente o Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós precisamos é somente do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele é suficiente para as nossas vidas. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, versículo 6. Hoje é o tempo de você entregar a sua vida e o seu caminho ao Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito Santo diz. Amém? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado. Aqueles que quiserem me seguir, eu seguirei de volta. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aos meus amigos de São Luís, da minha terra natal, que Deus abençoe a vida de todos vocês. E se Deus quiser, se for da vontade de Deus, eu tenho planos, mas não depende de mim, depende de Deus, de estar nos terminais, nas praças, no meu bairro, na Redenção, no Coroadinho, pregando o Evangelho e fazendo com que pessoas sejam libertas. O Senhor Jesus Cristo diz, guarda isso aqui no teu coração, o Senhor Jesus Cristo diz, em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus Cristo é a verdade que cura, o Senhor Jesus Cristo é a verdade que liberta, o Senhor Jesus Cristo é a verdade que salva. E ele diz, no capítulo 14, versículo 6, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Aleluia, louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. E ele diz mais no versículo 14, credes em Deus. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículo 1 em diante. Fiquem com esta palavra no teu coração. Grave isso no teu coração. Há uma cidade preparada, há a morada celestial, há a cidade santa. Só vai para lá quem obedece a Deus, quem faz a vontade de Deus. Jesus, ele virá buscar um povo obediente. Jesus virá buscar aqueles que obedecem a ele e que faz a vontade dele. Infelizmente, quem rejeita e despreza a Deus serão rejeitado e desprezado por ele no dia do juízo final. A palavra de Deus diz, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, que Deus honra quem honra a ele, e aqueles que desonram a Deus aqueles que desprezam a Deus serão desprezados. Amém? Guarde isso no teu coração. Fujam da embriaguez. A bebida é uma desgraça que destrói vidas e tira as pessoas da comunhão e de viver um propósito com Deus. Guarde no teu coração essas palavras. Que Deus abençoe. Muito obrigado.